Bom dia, mais um estudo do Vem e Segue. Hoje eu vou compartilhar aqui Mosias capítulo 18. Algo que me chamou a atenção nesse capítulo é a palavra mormon. Ela aparece nesse capítulo 12 vezes escrita, tá bom? E não se refere a uma pessoa, se refere a um local. Era onde Alma, né, ele se refugiava, se escondia ali da busca do rei, porque o rei procurava prender Alma e matá-lo. Bom, porque Alma ele fugiu da presença do rei e ele escreveu as palavras de Abinadi. E ele pregava secretamente essas palavras. E cada vez se juntava mais gente nesse local para ouvir a palavra de Deus ali. Vamos conferir aqui ó, no versículo 4 e o versículo 5. Diz assim: E aconteceu que todos os que creram nele se dirigiam para este lugar chamado Mormon, nome que fora dado pelo rei, ficando nas fronteiras da terra, que em certas épocas ou estações era infestada por animais selvagens. Ora, existia em Mormon uma fonte de água pura, onde Alma se refugiava, e próximo às águas havia um bosque de pequenas árvores, onde se escondia ele durante o dia das buscas do rei. Então, nós podemos ver aqui que esse lugar Mormon, né, esse nome ele foi dado pelo rei. Né? E que lugar era esse? Era um lugar, conforme ele falou aqui, que era infestado de animais selvagens. Né? Era um lugar onde não tinha muita presença de pessoas, né? Dos humanos. Então, o que acontece? Esses lugares são muito mais preservados e mais belos. Havia água pura ali. Então, era um local lindo, tá bom? Até porque a tradução da palavra Mormon, né, traduzindo da língua dos Nefita para nós, significa mais bom. Então a tradução da palavra Mormon significa mais bom. Como em português essa palavra fica errada, né? Não tem um texto que a gente fala corretamente a palavra mais bom, significaria para nós melhor, tá bom? Então era um lugar muito lindo e a alma ele estava escondido nesse lugar aqui. Bom, então amanhã eu vou falar um pouquinho sobre esse lugar, porque nesse lugar acontece uma grande reunião batismal, onde Alma ele batiza ali cerca de 204 almas, né? De uma vez ali essas pessoas fazem convênio com o Senhor, tá bom? Então eu vou ler aqui só o finalzinho do versículo 30, né? Aliás, o versículo 30 aqui, só no versículo 30 é citado aqui a palavra mormon 6 vezes, né? E conforme eu disse aqui, a palavra mormon significa mais bom, né? Mas olha o que eles dizem aqui no finalzinho do versículo, né? Depois de citar aqui que eles estavam lá nas águas de Mormon, nesse lugar chamado Mormon, né? Qual belos são eles aos olhos do que ali vieram ter conhecimento do seu Redentor, sim. Qual abençoados são eles, porque lhe cantarão louvores para sempre. Então eles estavam no lugar mais bom e eles estão falando o quê? Qual belo era aos olhos daqueles que ali estavam, porque ali eles estavam usando aquele local para receber a palavra de Deus. Então tornou aquele lugar mais belo ainda. Né? E também é um lugar onde eles fizeram o convênio com Deus e foram batizados. Então se tornou um lugar melhor ainda. Algo que já era bom se tornou melhor ainda, tá bom? Então, falando um pouquinho sobre um lugar bom, cada um de nós anseia por um lugar melhor. Né? E não existe um reino melhor do que o reino celestial. Uma das frases que tenho escrito na minha capa aqui da Bíblia, né, é chamado de o reino celestial ou nada. Então é isso que eu busco para a minha vida e é isso que cada um de nós busca, né? Voltar a viver com Deus num melhor lugar, né? Onde Deus e Jesus Cristo habitam. E a respeito desse lugar, né, na última conferência agora, o Elder Hollard, ele disse o seguinte, né? Porque na casa de meu pai há muitas moradas, existem os reinos e dentro desses reinos existe divisões também, né? Então ele fala o seguinte, ó. Sei que na casa de nosso pai há muitas moradas, mas pessoalmente falando, se eu fosse um dos afortunados a herdar uma delas, para mim ela não passaria de um deteriorado barraco se Patrícia e nossos filhos não tivessem comigo para desfrutar dessa herança, né? Então ele fala aqui que de nada adiantaria para ele, né, se ele estivesse num lugar lindo, numa mansão, né, e ele não tivesse a esposa dele e os filhos dele. Então seria um lugar ruim. Então o que faz tornar o lugar melhor, né,
é nós mesmos, né? Trazendo nossa família, ou seja, o nosso lar já é um lugar bom, é um lugar sagrado. Mas se nós lermos as Escrituras em família, aprender o Evangelho, como aqui, né, em Mormon, né? Por eles haverem obtido conhecimento do seu Redentor nesse lugar, ele se tornou um lugar melhor ainda. E é isso que nós devemos fazer com o nosso lar, fazer dele um lugar melhor. Bom, eu vou ler uma escritura aqui em Provérbios 21, versículo 9, tá bom? Aqui diz o seguinte: é melhor morar em um canto de telhado do que ter uma companheira em uma casa ampla, uma mulher briguenta, né? Então esse versículo aqui, ele fala que é melhor a gente morar num canto de telhado, ou seja, num barraco, do que morar numa casa ampla, mas com uma mulher briguenta. Ou seja, o ambiente, né, por mais que você possa morar num palácio, se você não tiver paz, se você não tiver harmonia dentro do seu lar, vai se tornar ali um lugar ruim. Bom, você não vai desejar estar ali. Então, algo que chama bastante atenção para nós homens medir sobre o nosso lar é quando nós saímos do nosso trabalho. Qual é o primeiro lugar que você deve querer ir? É para casa, para junto de sua família. Se não for, se você deseja ir para o bar primeiro, ou passar até mesmo na casa de um amigo primeiro, e que seja rotina isso, né? Também está errado. O primeiro lugar que nós devemos querer ir é para junto de nossa família. Bom, senão nós devemos nos arrepender também. Então eu gostaria só de compartilhar essa mensagem, né? Dizendo que o melhor lugar para nós é onde nossa família deve estar. E para que esse lugar se torne melhor ainda, nós devemos compartilhar o Evangelho com nossa família, fazer noite familiar, ler das Escrituras. Eu deixo essa mensagem em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.